Olá, meus amigos, meus queridos, estamos de volta, né? Aos pouquinhos vão voltando para trazer a nossa opinião sobre algumas coisas que estão acontecendo ou na nossa cidade, ou no nosso estado, no nosso país. E eu quero começar, infelizmente, falando de uma situação absurda que aconteceu. Aqui vai um jornalista, evidentemente, defendendo uma situação grave contra a jornalista Miriam Leitão. Acredito que vocês devam ter visto a declaração absurda, mais uma vez, do clã Bolsonaro, essa declaração do Eduardo Bolsonaro, que, enfim, o clã Bolsonaro acha que manda no país e que o Brasil lhes pertence e que eles estão acima do bem e do mal. Em 1972, a Miriam Leitão foi presa pela ditadura militar, foi torturada, assediada moralmente, assediada sexualmente, foi colocada em uma cela, por exemplo, em um quarto escuro, nua, grávida, junto com uma jiboia. Tinha uma jiboia na sala, uma cobra na sala. Isso é perigosíssimo, enfim. E o Eduardo Bolsonaro achou por bem, ele que, juntamente com o pai e com os irmãos, acabam idolatrando os torturadores, achando que a tortura é algo bom, que a ditadura foi algo bom. No último dia 31 houve homenagens à ditadura, absurdos do presidente, dizendo que sem a ditadura o Brasil estaria pior. Quer dizer, uma tolice em cima de tolice, barbaridade em cima de barbaridade, enfim. O desastre que se instalou no Brasil a partir do momento em que foi escolhido Bolsonaro para presidente é algo que vai fazer com que o Brasil demore de 30 a 40 anos para se recuperar, caso consiga o Brasil se livrar dessa gente nas próximas eleições, o que não parece ser fácil, não por conta do voto, mas por conta da dificuldade que vai ser desse povo aceitar a derrota caso ela aconteça. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, ninguém sabe o que vai acontecer no final de 2022, mas espera-se que a vontade do povo prevaleça, seja ela qual for, se for para manter essa gente que está no poder, que seja feita a vontade do povo, né? Enfim, o grande problema da população brasileira não é a violência, o grande problema da população brasileira, na minha opinião, não é a dificuldade financeira, não são os preços subindo o tempo todo, não são os desmandos do governo. O grande problema, na minha opinião, do Brasil são certas pessoas com título de eleitor na mão. Eu acho que esse é o maior problema do Brasil. Mas voltando ao fato, toda a apologia, todo o apoio que se dá à tortura, todo o apoio que se dá à ditadura deveria ser combatido com toda a veemência no nosso país, que viveu grandes dificuldades. E a gente vê isso no mundo todo, tá fácil de ver, qualquer um de nós consegue ver isso, que no mundo todo tá muito difícil a gente conseguir conviver com governos totalitários, com governos que, que trabalham para perto da ditadura. O Kim Jong-un na Coreia do Norte falando que vai soltar bomba atômica na Coreia do Sul, a Rússia com o que está fazendo na Ucrânia. Não sei se você viu o que aconteceu em Bucha, aquelas pessoas todas mortas, torturadas e mortas pela rua. Sabe, são atrocidades que são cometidas em nome de um ideal e que muito longe da democracia, muito longe da, do Estado de direito das pessoas serem respeitados, essas ações estão. O que leva a dizer que nós temos que tomar extremo cuidado com esses extremos. E a extrema-direita que se levanta por toda parte do mundo parece ser um grande problema. Só não parece ser um grande problema para o nosso país, que infelizmente ainda coaduna com esse tipo de declaração, que ainda aplaude esse tipo de situação, que ainda entende como o clã Bolsonaro e alguns bolsonaristas, que a mulher é secundária, que os grupos minoritários são secundários e que em nome da família tudo pode ser dito. Gente, infelizmente, nosso país vai de mal a pior. E repito, não porque a inflação esteja alta, não porque o Lula vem aí ou porque o Bolsonaro pode continuar. Talvez o Lula não venha, talvez o Lula venha, não tenho predileção por ninguém. Mas o problema do Brasil, na minha opinião,
são os tolos, imbecis e incultos com o título de eleitor na mão. É isso, a gente vai se falando.